Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós iremos corrigir os exercícios que eu deixei semana passada. Aí depois da correção eu falo um pouquinho da nossa prova, falo dos exercícios seguintes, ok? Vamos lá. Eu deixei a página 76, 77, 78, 87, 88, 92 e 93 para serem realizadas. Então, vamos começar pela página 76. Só relembrando que na aula passada nós falamos sobre frase e oração, que frase ela tem que ter um sentido completo, porém ela não precisa necessariamente ter um verbo, e a oração ela não precisa ter o sentido completo, mas ela tem que ter o verbo, porque é o verbo que transforma ela em oração. Ok? E falamos do sujeito e do predicado, que o sujeito ele será apresentado pelo verbo, né? O verbo ele fala tudo sobre o nosso sujeito, e tudo aquilo que não for sujeito, o restante da frase é predicado. Então vamos lá, página 76 para a nossa correção. Sujeito e predicado, leia o texto a seguir. Temos um texto. O que fez Antônio Moraes Silva tornar-se um profundo conhecedor da língua portuguesa? Ele teve uma grande vontade de se vingar. Ele teve uma grande vontade de se vingar daquelas pessoas que riam dele, né, da forma como ele falava, né, o sotaque que ele tinha. Então ele achava que da forma de estudar, né, ler, ter o português, ter um bom conhecimento do português, ele pudesse se vingar de uma forma digna daquelas pessoas que zoavam com ele anteriormente. B. Em sua opinião, qual a importância de Antônio Moraes Silva para a língua portuguesa? Primeiramente, isso é uma resposta pessoal, tá? Mas assim, qual a importância dele? Primeiro que ele foi o primeiro, ele viu o difícil trabalho que era e a grandiosidade que se tinha de produzir um dicionário daquela língua, né, da sua língua. Como era importante, né, a linguagem daqueles falantes. 2, página 77. Releia o trecho a seguir. Antônio Moraes mudou-se para Portugal aos 19 anos. Quantas orações há nesse trecho? Apenas uma oração, porque eu só encontro apenas um verbo, né? Uma forma verbal. B. A respeito de quem se fala nessa oração? De Antônio de Moraes. O que é declarado sobre ele? Que ele se mudou para Portugal aos 19 anos. 3. Com base no texto lido, escreva um predicado para cada um dos sujeitos a seguir. Então, eu tenho que completar esses enunciados. É uma resposta pessoal? Sim, mas eu posso dar aqui exemplos. Como? Antônio de Moraes Silva é o primeiro autor do dicionário da língua portuguesa. B. Os amigos de Antônio de Moraes não o respeitavam. C. O primeiro dicionário português foi escrito em 1789. Ok, isso é uma forma de eu estar completando. Muribeca é o local onde nasceu Antônio de Moraes. Então, assim, eu completei. Eu terei o meu sujeito e o meu predicado numa boa. 4. Agora releio o enunciado a seguir com o sujeito e o predicado em destaque. Então, eu tenho o sujeito Antônio de Moraes, mudou-se para Portugal aos 19 anos, predicado. Qual é a palavra ou expressão mais significativa de cada um dos termos da oração? Do sujeito é Antônio de Moraes. E do predicado sempre será o meu verbo, mudou-se. B. A classe de palavras, elas pertencem. Então, vamos lá. Antônio de Moraes, classe de palavras, é quando eu falo se é sujeito, adjetivo, artigo, pronome,
né? Advérbio, interjeição, conjunção. Quando eu falo Antônio de Moraes, eu estou falando que é um substantivo. E quando eu falo mudou-se, eu estou me referindo a um verbo. Leia as orações atendendo-se para os termos em destaque. No século, nasceu Antônio de Moraes. Antônio de Moraes nasceu no Rio de Janeiro. Ok. Os termos destacados em cada oração exercem a função sintática de sujeito ou predicado. Nos dois aqui, eles exercem a função de sujeito. O sujeito, ele não precisa vir sempre à frente. Ele pode se locomover dentro da oração. Então, ele pode estar no início, ele pode estar no meio, ele pode estar no final. Na oração A, né, no nosso exemplo da A, ele está no final. Com base nas respostas da atividade anterior, explique em que posições o sujeito pode aparecer em relação ao predicado. Então, é isso que eu falei, ele pode vir antes ou depois do predicado. Ele pode vir antes, né, ele pode aparecer antes ou depois do predicado. C. Assinale a alternativa correta em relação ao deslocamento do sujeito nas orações. A alternativa correta é a segunda opção, onde diz o deslocamento do sujeito não muda o sentido da oração, somente altera a ênfase a determinados elementos. Então, assim, o sujeito ele não pode ter o seu sentido modificado quando ele modifica, quando ele caminha dentro da nossa oração. Ele tem que permanecer com o mesmo significado, com o mesmo sentido, ok? Então, eu marco a segunda opção. Página 79. Leia a sinopse da animação O Homem das Cavernas. Qual é o objetivo de uma sinopse? Aí vamos lá. Qual é o objetivo? A sinopse é um resumo da obra, a fim de despertar ao leitor a curiosidade. Então, sinopse, resumo da obra, onde tem o seu papel de despertar do leitor a curiosidade. B. Em sua opinião, essa sinopse alcança seu objetivo? Aqui é uma resposta pessoal. Eu posso dizer que sim, eu posso dizer que não. Aqui eu não tenho como dar uma resposta em si, porque é pessoal. Então, todas as respostas, quando forem pessoais, eu irei estar corrigindo quando nós estivermos pessoalmente. C. Quais são os termos que funcionam como sujeito nessa sinopse? Há dois termos, né? O primeiro, os dinossauros e os mamutes. E o segundo termo é um corajoso homem das cavernas. Então, eu tenho dois termos que funcionam como sujeito. Os dinossauros e mamutes. E o segundo termo é um corajoso homem das cavernas. Tá? Porque o meu verbo depois ele vem falar sobre eles. Desculpa. D. Qual é o predicado dos sujeitos indicados na atividade anterior? Então, vamos lá. Predicado do primeiro sujeito, os dinossauros e mamutes. Qual é o predicado? Ainda percorriam a face da Terra. Isso a gente conta lá no texto. E o predicado do segundo qual era o meu segundo sujeito? Um corajoso homem das cavernas. O meu predicado, ele será: une sua tribo contra o inimigo poderoso da idade de bronze para tentá-lo vencê-lo de uma grande batalha. Ok? Esse é o sujeito. Esse é o predicado do meu segundo sujeito. 2. Em que contexto os enunciados a seguir podem ser considerados frases, isto é, em que situação comunicativa possui sentido completo? Aqui eu posso marcar qual? Em que contexto os enunciados a seguir podem ser considerados frases, isto é, em que situação comunicativa podem ter sentido completo?
Então, aqui todos vão ter sentido completo? Sim, dependendo do contexto, sim. Todos têm sentido completo. Agora, eu te pergunto, todos serão oração? Não, né? Aqui nós temos frases, ok? Então, vou fazer o seguinte. Agora, a página 79 nós já corrigimos, certo? Vamos para a página 87. Mas aí o que eu faço? Eu vou dar uma pausa nesse videozinho e a gente continua a correção no próximo vídeo.